Olá, turma! Tudo bem com todos? Galera, hoje nós vamos falar do tema 2, que aborda aí, gente, a saúde de forma individual, de forma coletiva, de forma pública e única, tá? Então, no Brasil, gente, nós temos uma intenção em relação à saúde, uma formação que ela vem, né, desde a chegada da corte dos portugueses em 1808, aonde desde aquela época já tinha necessidade de adotar medidas aí para dar uma condição melhor aí para as pessoas em gerais, né, em relação à vacinação, à organização sanitária íntima e em relação a todo o processo que envolvia a corte e a família real. Depois, em 1900, gente, esse processo de campanha, né, e de algumas doenças que foram aparecendo, como, por exemplo, a febre amarela, houve a necessidade de trazer essas informações e a cura para todos, né, de forma geral. E também o processo da conscientização. Então, em 1988, a Constituição brasileira definiu que a saúde era direito de todos e dever principalmente do Estado. Então, naquela época, gente, há muitos anos atrás, em 1500, em 1822, em 1889, existia, né, a saúde de forma única, que para os pobres, né, existia um processo, né, que eles chamavam de curandeiro. Então, era uma pessoa sem formação, aonde ela tratava inúmeras doenças, né, daquela região, daquele lugar. Com a chegada de Dom Pedro, houve aí algumas mudanças que trouxe aí algumas melhorias para a saúde, porque antes dele, né, existia alguns lugares que trabalhavam e atuavam no cuidado da saúde, mas existiam aí algumas demandas, né, de favorecimento. Então, a partir de 1822, nós tivemos aí um avanço nessa questão da saúde. Em 1889, houve aí, gente, algo trágico, né, nas regiões urbanas, aonde apareceu a varíola e a peste da febre amarela, né, aonde houve uma grande preocupação, uma grande demanda que trazia aí um processo de preocupação. Para tentar entender um pouquinho, gente, a peste é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que se manifesta sob 3 formas, né? Então, ela tem os níveis de perigosidade. A varíola é uma doença infectológica que ela pode causar aí, gente, diversos efeitos e pode causar a morte de acordo com o índice que ela se encontra no corpo, tá? E a varíola, gente, ela matou mais gente do que as próprias guerras, tá? A febre amarela é uma doença infecciosa e ela pode causar o vírus e transmitir os mosquitos, né? Então tem um grau de perigosidade. E a epidemia é o surto de uma doença geralmente infecciosa que ataca de um modo rápido, né? Muitas pessoas ao mesmo tempo em determinada região. Então, houve a necessidade, quando apareceu, né, essa peste, essa varíola, a febre amarela, de ter um cuidado maior com todas as pessoas, de forma geral, né? Então, o governo, ele sancionou aí algumas regras necessárias de higienização, que não abordava apenas uma única pessoa ou um único grupo, mas que abordava todos, de uma forma geral. E com essas doenças, gente, veio aí algumas necessidades de aumentar, né, alguns laboratórios aí, alguns institutos para ajudar a compreender e fazer vacinas para evitar esse tipo de epidemia, né? Então, o primeiro que nós temos aí é o Instituto Bacteriológico, né? O atual Instituto Adolfo Lutz, que foi, né, fundado em 1892 na cidade de São Paulo, tendo como modelo outro laboratório, né, chamado de Instituto Pasteur na França. Então, ele foi fechado, né, no Butantã em 1951 e depois em 1906 houve aí quando a peste apareceu. E através desse processo, a partir de 1951, ela foi um ponto muito importante, aonde diversas pesquisas de soro e vacina foi iniciada, tá? Depois, gente, nós tivemos aqui um outro tipo de instituto, né? Que é chamado de Serum Terápico, atual Instituto do Butantã.
E também teve, em 1900, né, no Rio de Janeiro, um Instituto Soroterápico Federal na Fazenda de Manguinhos, que ajuda no processo, gente, de produzir vacina e soro contra a peste, tá? Então, aqui nós temos a imagem do sanitarista Adolfo Lutz e sua filha Breta no Instituto Soroterápico Federal, atual fundação, no caso de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E aí, para entender um pouquinho sobre esses laboratórios, então, naquela época houve esse avanço tecnológico por conta da sua necessidade, né? E quais foram os médicos, né, sanitarista que ajudaram na saúde e combatendo aí essas epidemias que surgiram aí no Brasil. Então, primeiro nós tivemos aí o Oswaldo Gomes Cruz. Ele é um médico, né? Ele foi um médico. Ele trabalhou, se especializou aí no Rio de Janeiro, como formação específica no sistema de bacteriologia. Ele tem um papel muito importante. Ele foi diretor-geral de campanhas, né? E se tornou famoso por conta dessa busca, né, de saneamento básico para as populações que têm aí menor índice de condição específica, né? Outro papel muito importante, gente, foi a formação de diversos lugares que atendia essa questão da demanda de cuidar do meio ambiente, né? E aí, galera, automaticamente, depois de 1904, houve o combate, né, e acabou com a varíola. E, por iniciativa do Oswaldo Cruz, o governo, ele terminou e continuou o processo de formação de vacinas, né, para toda a sua população. Mas até então, gente, já tinha muitas perdas, né, infelizmente, até descobrir aí a vacina, um remédio para combater, houve muitas perdas, como por exemplo, nós estamos tendo aí nessa pandemia que nós temos desse vírus, né, do Covid-19. Até acharmos, né, uma cura, um remédio, uma vacina, um soro, nós vamos ter aí perdas, né? Estamos tendo perdas terríveis, né, no nosso meio. Outra coisa importante, galera, automaticamente existia aquela preocupação das pessoas que moravam aqui, das pessoas que chegavam de longe, né? E trazendo essas doenças, né, de outros países. Então, a febre amarela, ela foi uma situação muito epidêmica, aonde o maior resultado dela, né, foi o processo da questão de outras pessoas vindo de outros países, né? E esse movimento ficou conhecido como Revolta da Vacina, que durou uma semana, envolvendo greve, violência, tiroteio, resultando aí em diversas pessoas feridas, presas e deportadas e mortas, né? Então, automaticamente, houve aí uma situação bem violenta em relação a esse processo voluntário, né, dos postos de vacina, epidemia de varíola, para conter esse processo governamental. Automaticamente, galera, depois desse sistema, houve o aparecimento da gripe espanhola, aonde em 1918 ocorreu, e depois ela foi se desencadeando, e pela segunda Organização, né, Mundial de Saúde, essa gripe, ela matou entre 20 e 40 milhões de pessoas. Então, existe essa preocupação em cuidar, né, em ter aí algumas vacinas, anticorpos que protegem aí essa situação. E essa gripe espanhola, ela veio, né, a justificativa de pessoas que estavam trazendo consigo esse tipo de vírus, né, esse tipo de situação desagradável, e foi automaticamente passando de um para o outro. Então, existiu muitas perdas em relação a esse vírus. Outro cientista, né, médico importante foi Vital Brasil. Ele foi responsável pela campanha, né, que liderou diversas epidemias que atingiram o Brasil. Ele foi o pioneiro no trabalho de pesquisa sobre venenos, toxinas, e desenvolveu diversos soros, né? Depois nós tivemos aí Adolfo Lutz, que foi o filho de imigrante suíço. Ele nasceu no Rio de Janeiro, trabalhou e desenvolveu também diversas remédios aí, curas para combater a cólera, a peste, a febre, a malária, a esquistossomose, a hanseníase, que são doenças aí provocadas aí principalmente pelo saneamento básico, né? Um mosquito aedes aegypti, entre outros.
Depois nós tivemos aí o Emílio Ribas, tá? Esse Emílio Ribas, ele nasceu, né, em 1862, ele se tornou médico em 1887 e depois ele assumiu a função de inspetor sanitário do estado e atuou durante muito tempo, tá? Depois ele foi encarregado de controlar surtos, né, de febre amarela que afetava a região desde 1889. Automaticamente ele trouxe vários trabalhos, né? Ele também trouxe inúmeras respostas. Emílio Ribas tornou o conhecimento de explicações mais atuais para a doença que atribuíram para a sua transmissão e um mosquito. À época, poucos médicos e pesquisadores concordavam com essa hipótese. Então, em 1901, Emílio Ribas publicou um artigo no qual defendia a ideia de que a febre amarela era transmitida por um mosquito. Então, automaticamente, através desses conhecimentos, né, e juntando aí com o médico Adolfo Lutz, ele conseguiu deixar com que os mosquitos infectados picassem livremente os voluntários. Na segunda etapa, algumas pessoas dormiram com lençóis e roupas manchadas e infectadas pelo sangue, e outras acabaram, né, sofrendo aí o adquirimento dessa doença. Os resultados dos experimentos comprovaram que a febre amarela era transmitida por pernilongos que picavam a pessoa doente e infectavam depois de transmitir a doença para outras pessoas, né? Então, automaticamente, esses dois pesquisadores ficaram super famosos por conta da sua descoberta. E depois houve a necessidade de criar um sistema único. Hoje nós temos aí a criação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, de uma forma pública ou individual, ele atende às necessidades, né, que necessita o povo de uma forma específica. Então, o Sistema Único de Saúde, ele foi feito, né, pela Constituição Federal em 1988. Então, todos nós temos direito aí a essa saúde, temos direito a passar em todos os meios necessários que precisamos. A criação do SUS, ela aborda as pessoas que são carentes e que não têm a condição de ter aí um acesso a uma saúde privativa. Então, ela aborda que todos que têm aí essa carteirinha do SUS, ela pode entrar em qualquer hospital e ser atendido e receber tudo que tem de necessidade. Tá bom, galera? Nós temos uma questão aí na página 17 e depois nós vamos falar como que como que é composta aí a saúde única, tá bom? Que é formada pela Organização Mundial da Saúde. Essa interação é muito importante e ele evita, né, gente, que muitos fatores sejam aí criados e formados através de uma função principal, tá bom, galera? Na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre a saúde única, tá bom? Muito obrigado e até a semana que vem.